Abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos 13. A mensagem de hoje é uma mensagem que servirá como base, como ponte, como introdução à nossa próxima exposição, ao nosso próximo livro da Bíblia exposto, que será a carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa da fé do apóstolo Paulo. Acredita-se que seja a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Acredita-se que essa carta é em defesa do evangelho, em defesa do seu próprio ministério de apóstolo. Ela tenha sido escrita antes daquilo que é conhecido como o Concílio de Jerusalém, que vai acontecer lá em Atos 15. Então, nós cremos que essa carta aos Gálatas, segundo estudiosos, ela é escrita num período após esse capítulo 13, esse capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, aonde Paulo prega uma mensagem poderosa lá na Antioquia da Psídia, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, aonde a igreja comissiona Paulo, comissiona Barnabé a irem para pregar o evangelho, primeiro na ilha de Chipre e depois naquilo que nós conhecemos como a região da Galácia, né? Que é composta pelas cidades justamente de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, quando nós estamos falando da carta aos Gálatas, que nós começaremos a expor na semana que vem, nós estamos falando de um evangelho que Paulo pregou aqui em Atos 13, na sinagoga lá da Antioquia da Psídia. Amém? Então, irmãos, vamos orar para iniciar essa exposição. Conforme nós vamos correndo com a nossa mensagem, a gente vai lendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 16 em diante. Mantenha sua Bíblia aberta, fazendo favor. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, agradecidos pela tua bondade, pela tua justiça, por tua misericórdia. Agradecido, Senhor, por termos em mais uma oportunidade a tua palavra diante dos nossos olhos. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ilumine nossa mente e nosso coração, para que compreendamos o teu evangelho, Senhor, segundo ele é, segundo ele transforma, segundo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estamos aqui disponíveis, Pai, para que o Senhor tire toda a venda que estiver cerrando nossos olhos e nos faça enxergar, meu Pai, a tua verdade, a tua justiça, a tua mensagem, meu Deus, que traz a salvação, o evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. O título da minha mensagem é uma pergunta. Afinal, o que é o evangelho? Pode parecer uma pergunta boba, mas a grande verdade é que nós dizemos, quando nos perguntam acerca de religião, que nós somos evangélicos. Nós somos evangélicos. E muitos dizem que são evangélicos. Há muitas igrejas, praticamente cada uma em uma esquina, e todas elas se denominam como evangélicos. Mas nós precisamos parar e perguntar: será que são? Será que realmente são evangélicas? Ou mais, o que é um evangélico? Quais as características de um evangélico? Naturalmente, quando nós estamos falando de evangélicos, na raiz da palavra, na sua etimologia, nós estamos falando de que evangélico é aquele que crê no evangelho. Evangélico é aquele que recebe a mensagem do evangelho e a tenta colocar em prática todos os dias da sua vida. Evangélico é aquele que tem o evangelho como a sua mensagem de salvação e procura seguir cada um desses preceitos desse evangelho maravilhoso. O que nos deve levar a fazer outra pergunta: o que é o evangelho? Nós somos evangélicos, muitos de nós anos a fio numa igreja evangélica,
Mas se alguém chegar diante de nós e perguntar: apresente para mim o Evangelho, será que nós sabemos mostrar para essa pessoa o que é o Evangelho? Ou será que nós vamos apenas colocar diante dessa pessoa uma lista de regras, uma lista de mandamentos, e falar: para você ser evangélico, você tem que seguir isso aqui? E lógico que esse não é o propósito do Evangelho, e isso não é Evangelho. Segundo Paulo, que é o personagem principal do texto que nós estudaremos hoje, o Evangelho basicamente é uma coisa só: a mensagem da cruz. Mensagem da cruz que, segundo o próprio Paulo, é loucura para os que se perdem, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os salvos, os que estão sendo salvos no decorrer da história, é o poder de Deus. Independente se nós somos judeus, se nós somos gregos, se nós somos italianos, se nós somos negros, se nós somos brancos, o que nós somos é o Evangelho, que é a mensagem da salvação. Loucura para os que estão se perdendo, mas poder de Deus para os salvos. Portanto, se estamos falando de Evangelho, em primeiro lugar, nós podemos entender o Evangelho como uma mensagem que traz uma boa notícia, ou melhor, a melhor das notícias, a maior das notícias. O Deus soberano e perfeito, contra quem o ser humano pecou, contra quem cada um de nós pecou, e que por causa desse pecado, esse ser humano passou a ser digno e merecedor da condenação ao inferno. Esse Deus maravilhoso, soberano e perfeito, contra quem o homem pecou, reconcilia esse homem pecador consigo, unicamente no sacrifício do seu único Filho, Jesus Cristo. Este é o Evangelho como mensagem. Uma notícia boa, uma notícia para alegrar os nossos corações e nos encher de confiança. Uma notícia para nos dispor a ir e anunciá-la aos quatro cantos desta cidade, porque há pessoas que estão se perdendo. Muitas por sua própria vontade, porque já ouviram o Evangelho tantas e tantas vezes e não se rendem a Cristo, mas tantas outras continuam se perdendo, mas o Senhor tem um plano com elas. Nós não sabemos quem são, mas o Senhor o sabe, e a nossa parte é anunciar, pregar, proclamar o Evangelho da cruz, para que essa pessoa se renda e se achegue até cada um de nós. O Evangelho é uma mensagem, e essa mensagem é uma grande notícia. Porém, em segundo lugar, o Evangelho não é só uma mensagem. O Evangelho é, antes de qualquer coisa, uma pessoa. A boa notícia da qual a humanidade carece é a própria pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, aquele por meio de quem tudo se trouxe à existência, aquele por meio de quem todas as coisas que nós conhecemos foram criadas, aquele por meio de quem cada um de nós fora criado. Este Jesus, contra quem nós pecamos, é a boa notícia, é o Evangelho, porque Ele se encarnou, para sendo homem como cada um de nós, sofrer a sentença que nos era devida no nosso lugar, a saber, em favor de todos aqueles que o receberem. Ainda existe muita confusão no meio evangélico sobre o Evangelho, porque o Evangelho não é uma lista de regras, embora muitos achem que seja. O Evangelho não é uma mudança radical de comportamento, onde você para de beber, de fumar ou de ouvir determinado tipo de música e pronto, você é evangélico. O Evangelho não é uma denominação, como existem muitas seitas que pregam que não há salvação fora daquela igreja. Não, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é a boa nova de Deus,
revelada em Jesus Cristo, que é o Evangelho. E qual que é o problema dessa confusão acerca do Evangelho? O problema está em justamente que pelo fato de nós não conhecermos o Evangelho, muitas vezes nós vamos aceitar pessoas pregando qualquer coisa que não é o Evangelho, e nós vamos falar, eis uma pregação boa. Nós vamos aceitar para o nosso coração, e aquilo não é Evangelho. E mais, como igreja, meus irmãos, a nossa responsabilidade é que nos defendamos do falso evangelho. Porque o falso evangelho, ele não vem para ser uma religião a mais. Ele vem para destruir a verdadeira igreja de Deus. É uma obra, uma ferramenta nas mãos do diabo, para destruir, para esfriar, para prejudicar o crescimento da igreja de Deus. Mas pastor, como que eu vou conhecer? Como que eu vou me defender? Como que eu vou defender esse evangelho? Conhecendo o evangelho. Tendo um relacionamento pessoal com a revelação desta mensagem na Bíblia. Tendo um relacionamento pessoal com o Deus que revelou essa mensagem, o Pai. Tendo um relacionamento pessoal com aquele que se encarnou para ser esta mensagem de forma viva, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós conhecemos o Evangelho quando nós paramos para clamar a Deus, simplesmente pela satisfação de estarmos na presença do Pai. Nós conhecemos o Evangelho quando nós investimos tempo para ler a nossa Bíblia, que muitas vezes está empoeirada. Nós conhecemos o Evangelho quando de mente, de coração, de espírito, nós compreendemos que nós não merecemos coisa alguma diante de Deus, mas aquele que é digno, se fez indigno, se fez maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Precisamos conhecer o Evangelho, e a pergunta que devemos fazer é: onde está o Evangelho? Bem, antes de qualquer coisa, aprendamos diferenciar evangelho de evangelhos. O evangelho, ele está nos evangelhos, mas o evangelho não está só nos evangelhos. A Bíblia tem 66 livros, mas há apenas 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a mensagem do evangelho, ela não está só nestes 4 livros, apesar do nome técnico para o qual nós o damos. O Evangelho está em toda a Bíblia, de Gênesis 1:1 até o final de Apocalipse 22, nós encontramos o Evangelho. E antes de qualquer coisa, nós precisamos saber que o Evangelho revelado, completo, anunciado, é aquela mensagem que os apóstolos receberam de Jesus por revelação, e que esses apóstolos pregaram ao povo do primeiro século, pelo poder do Espírito Santo, aqui como relata o livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho, como uma mensagem formatada, como uma revelação plena de tudo aquilo que nós precisamos saber e conhecer, ele está contido nas pregações de Atos dos Apóstolos, e principalmente nas cartas do Novo Testamento. O Evangelho no Antigo Testamento, ele é compreendido a partir da luz que os textos do Novo Testamento lançam sobre ele, como nós vimos no livro de Ruth. Voltando nossos olhos um pouco para o livro de Atos, nós sabemos que os ensinos, os acontecimentos de Atos dos Apóstolos giram em torno basicamente de um versículo, que é Atos capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Os Atos dos Apóstolos, eles se iniciam em si, ali, quando Jesus dá esta profecia, dá esta promessa, e a partir do momento em que em Atos 2,
os apóstolos recebem o Espírito Santo. E ali começa o ministério de ações dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos, e ali também nasce em Atos 2 a Igreja de Cristo. E o que vai acontecendo é que este evangelho, ele começa a ser pregado pelos apóstolos em Jerusalém, logo que desce o Espírito Santo. Tem uma ênfase em Atos para Pedro no começo. Aí nós temos então uma igreja sendo consolidada, e esse movimento vai até Atos 7, onde Estevão é apedrejado, onde nós temos Estevão sendo apedrejado, e o jovem Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, observando e concordando com tudo aquilo. E aí, a partir de Atos 8, quando surgem as primeiras perseguições mais duras, mais fortes, o evangelho é pregado em Samaria. Então, nós temos a partir desta pregação, por exemplo, uma conversão de um eunuco etíope, confins da terra. África, Etiópia, um africano estava recebendo o evangelho ali em Atos 8. Atos 9, Saulo se converte, ele recebe uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, e essa revelação que ele recebe, em concordância com uma revelação que um homem chamado Ananias recebeu, ela é confirmada por esse homem, que foi enviado por Deus ao encontro de Saulo. E então, Saulo, ele é separado pelo próprio Senhor, para levar o evangelho aos gentios, aos confins da terra, propriamente dito. Isso não aconteceu imediatamente. Quando nós temos a conversão de Saulo de Tarso aqui em Atos 9, e aqui as primeiras pregações dele a partir de Atos 13, um intervalo de tempo de cerca de 15 anos, onde Paulo esteve na Antioquia, não da Psídia, mas na Antioquia da Síria. Paulo lá na igreja da Antioquia, ele é separado com Barnabé pela igreja, e ele é enviado para a sua primeira viagem missionária, Chipre, depois região da Galácia, na Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E ali eles tinham uma estratégia: apresentar Jesus como Messias nas sinagogas judaicas. E eles tinham também um conteúdo. A mensagem pregada por Paulo no texto que nós vamos ler nessa noite, lá na sinagoga da Antioquia da Psídia. Um conteúdo fundamental para compreender os argumentos de Paulo nas suas cartas mais antigas, como o caso de Gálatas, onde Paulo vai defender o seu ministério e o seu evangelho. E eles tinham um objetivo em comum, pregando o evangelho: organizar igrejas, organizar unidades de pensamento de crentes no Senhor Jesus, para o cumprimento da grande comissão, lá de Atos 1:8. Portanto, para nós sabermos como nós podemos nos defender contra uma pregação de um evangelho falso, nós precisamos conhecer o evangelho. E em resumo de tudo isso, quando nos perguntamos o que é o evangelho que Paulo tanto defende, que tanto ele prega em suas cartas, nós precisamos olhar para a pregação de Paulo na origem dessas igrejas, que é o caso do texto que nós vamos meditar nessa noite. Como que a pregação de Paulo na sinagoga da Antioquia? O que essa pregação fala para nós, nos respondendo à pergunta sobre o que é o evangelho? Separei em 4 partes esse texto, vamos parte a parte. Primeiro, o evangelho é uma mensagem que anuncia um plano eterno e perfeito, cumprido na pessoa de Cristo. Primeiro no verso 15, vamos ler do verso 15 ao 25. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se você tem alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim.
e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Então o Evangelho, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, é uma mensagem que anuncia um plano eterno e perfeito, que é cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Uma mensagem que anuncia esse plano eterno e perfeito, com poder para libertar, como nós vemos do verso 15 ao 17, aonde Paulo mostra que o Deus de Israel escolheu os patriarcas, os antepassados, e exaltou aquele povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, aonde foram libertos do Egito com um braço poderoso. Povo este que é originário do patriarca Abraão, aonde em Gênesis Deus diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar aonde eu lhe mostrarei. E esse Abraão, sem conhecer a Deus, sem ter perspectiva de nada, de uma terra idólatra, Ur dos Caldeus, onde se instalou futuramente a poderosa Babilônia, ele parte e diz: eu vou atrás do que este Deus está falando. O que ele está falando é digno. Assim como Abraão fora liberto, assim como os patriarcas israelitas foram libertos da escravidão no Egito, eu e você somos libertos da escravidão do pecado, de um modo que esse plano eterno e perfeito, outrora revelado, é um plano que cumpre em cada um de nós e se cumpre poderosamente. Um plano que é obra da misericórdia de Deus, como nós vemos no verso 18. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. Deus não chamou aquele povo porque o povo era bom. Deus não chamou aquele povo porque aquele povo tinha algo de especial. Deus chamou pecadores que há 400 anos estavam escravizados numa terra idólatra, que já se tinham esquecido há muito do seu Deus e dos costumes do povo que serve a Deus, unicamente para cumprir o plano eterno de enviar Jesus Cristo. De modo que Deus levantou os israelitas, os libertou do cativeiro no Egito, suportou, tolerou aqueles homens pecando no deserto, muito tempo, mas da turma original, daqueles que saíram do Egito e chegaram em Canaã, a saber principalmente Josué e Calebe, diz a palavra de Deus que sequer as sandálias e as roupas deles foram desgastadas. Nós merecemos o inferno, assim como aquele povo mau merecia o inferno, nós igualmente maus e perversos merecemos o inferno. E se chegou até nós uma mensagem chamada de Evangelho, nós temos que ter a ciência de que é obra de um Deus misericordioso. É uma mensagem que é manifestação da graça de Deus, como nós vemos no verso 19. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo, porque o povo era bom? Não, porque o povo servia a Deus, segundo o propósito de Deus, porque Deus chamou esse povo para uma aliança, e inseriu esse povo numa aliança essa que é pactuada por meio de muitos sinais exteriores com os israelitas, mas a cada um de nós, ela é pactuada pela morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Aliança essa que é poderosa para nos salvar e a única que nos salva, e nós passamos a fazer parte dela quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas.
Obra essa, o Evangelho, que é consequência do governo providencial de Deus, como nós vemos do verso 20 ao 22, onde Paulo fala que tudo levou cerca de 450 anos. E mais, depois dessa obra, Deus ainda levantou juízes até o tempo do profeta Samuel. E depois levantou Saul, porque eles pediram um rei segundo as outras nações. Mas Deus não nos fez permanecer sob o governo de Saul, o governo para trazer juízo. Não. Deus levantou Davi, do qual Deus mesmo deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus preservou o povo, Deus sustentou a nação escolhida, porque Ele precisava, a partir desse povo, trazer Jesus. Deus levantou Davi, porque desde lá de Gênesis, está escrito, está revelado, que o cetro jamais se apartaria de Judá. E a partir de Davi, da tribo de Judá, que nós vimos, que é descendente de Rute, veio também o descendente, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho, ele é o cumprimento exato, na medida certa, daquilo que é a vontade de Deus, como nós vemos no verso 23 ao 25. Da descendência deste Davi, conforme a promessa de Gênesis e promessa ao próprio Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João Batista pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno, nem de desamarrar as sandálias. A vontade de Deus é salvar a humanidade por meio do seu Filho. É salvar homens e mulheres, pecadores indignos de Deus, os tornando-os, dignificando na pessoa de Cristo. E este plano perfeito não é um plano que nasceu 2000 anos atrás, não é um plano que nasceu no momento em que nós entramos numa igreja evangélica, mas é um plano eterno, um plano eterno. Como é maravilhoso nós podermos saber que o Evangelho é uma mensagem que anuncia um plano eterno e perfeito, cumprido na pessoa de Cristo. Desliga o ar, fazendo favor. Segundo lugar, o Evangelho é uma mensagem sobre como Deus convoca a humanidade ao arrependimento e fé em Cristo a partir da sua morte e ressurreição. Verso 26 ao 41. Irmãos, descendência de Abraão, todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram no túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora testemunhas suas diante de todo o povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas da qual
das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. É uma mensagem que, sobre como Deus convoca a humanidade ao arrependimento e fé em Jesus, a partir da sua morte e ressurreição. Mensagem essa que tem um caráter universal. Ela é uma mensagem que deve ser pregada a todos, e que terá utilidade a todos, a uns para a salvação, aqueles que creem, e a outros para juízo, aqueles que não creem. Olha o verso 26, irmãos, descendência de Abraão, todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Nós precisamos entender que o Evangelho é uma mensagem que deve sair dos nossos lábios, brotando aquilo que nós temos no nosso coração, e sendo o Evangelho esta mensagem que deve sair dos nossos lábios, nós devemos compreender que ela é a mensagem pela qual serão salvos os crentes. O descrente será condenado por ela. O descrente ouvindo o Evangelho, não crendo no Evangelho, não recebendo o Evangelho, a Jesus como Senhor e Salvador, ele continuará nos seus caminhos e perecerá. Essa mensagem é uma mensagem que não é uma improvisação de Deus, ela não é uma resposta a algo que deu errado, mas é o cumprimento de um plano perfeito e eterno, como nós vemos do verso 27 ao 31. Os moradores lá de Jerusalém, eles não conheciam as autoridades, eles não conheciam a Jesus. E mesmo que as palavras dos profetas apontassem para Jesus, eles não enxergavam que aquele Jesus era o cumprimento delas. E eles mesmo não achando causa para que Jesus morresse, entregaram a Pilatos para que fosse morto. E eles cumpriram essa sentença de morte, porque Deus assim havia determinado que no tempo oportuno deveria acontecer. Mas aconteceu algo maravilhoso. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele ainda andou fisicamente cerca de 40 dias com os seus, com aqueles que já o seguiam, ali na Galileia, para Jerusalém, onde ascendeu aos céus. É maravilhoso nós vermos que a humanidade errou. O homem criado como coroa da sua criação, da criação de Deus, falhou, pecou, mas Deus não deixou este homem entregue ao pecado. Deus desde a eternidade já tinha um plano traçado perfeitamente. E o que aconteceu, meus irmãos, quando Jesus for entregue para a morte, quando Pôncio Pilatos disse, escolham Jesus ou Barrabás, e ele lava as mãos, quando o povo escolhe a Jesus, o que aconteceu naquela circunstância não foi obra da maldade do coração daquele povo, foi obra da maldade do meu e do seu coração também. Cada um de nós tem participação naquela sentença de Pôncio Pilatos. Cada um de nós tem participação naquela escolha do povo. E nós precisamos olhar para isso com temor e tremor, porque aprouve a Deus fazer daquilo que seria a nossa maldição, daquilo que seria a nossa destruição, daquilo que sentenciaria de uma vez por todas a nossa condenação, matar o Deus vivo na cruz, a nossa salvação. Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou a desgraça por meio da graça. Deus nos salvou em Cristo Jesus, não improvisando ao nosso erro, mas tendo em mente que o nome dele seria exaltado e deveria ser exaltado de qualquer forma por aqueles que foram criados por ele. Deus nos ama incondicionalmente e manifesta esse amor
quando entrega Jesus por cada um de nós, quando ainda pecadores éramos, presos, mortos, escravizados pelo nosso pecado. Esse evangelho é cumprimento de uma promessa de longa data, como está no verso 32 e 33. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, os patriarcas, os judeus, os antepassados, Adão e Eva, lá no Éden, depois que pecaram. Como Deus a cumpriu plenamente a nós que estamos no tempo após a morte e ressurreição do Filho, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. O salmista tinha consciência, e profeticamente fala a respeito de um Salvador, de um ungido. E esse ungido no tempo oportuno, que Paulo chama em uma de suas cartas de plenitude dos tempos, ele vem e ele se encarna, e ele tendo se encarnado, ele cumpre perfeitamente o plano eterno de Deus, e este plano é revelado a nós, é manifestado a cada um de nós que estamos aqui. Este plano é a maior demonstração do poder de Deus na terra, como nós vemos do verso 34 ao 37. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, Deus expressou desta maneira: cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu a corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Davi, o ungido de Deus, o rei típico, o rei de Israel típico, o escolhido como o homem segundo o coração de Deus, homem de quem viria o servo sofredor, homem de quem jamais, de cuja descendência jamais se apartaria o cetro. Ele morreu, como cada um de nós morrerá, e foi para a sepultura, e o seu corpo jaz nesta sepultura, assim como o corpo de cada um de nós jazerá, se antes não voltar o Senhor Jesus Cristo. Mas a grande mensagem que Paulo anuncia aqui é que Jesus fora ressuscitado por Deus. Ele morreu sim, pelo perdão dos nossos pecados sim, mas ele ressuscitou. E porque ele vive, nós cremos no amanhã. Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E essa é uma manifestação poderosa. De modo que, se alguém prega um evangelho no qual é negada a ressurreição de Jesus em corpo, anátema, maldito. Jesus ressuscitou em corpo, como nós ressuscitaremos um dia. Quem prega um evangelho que diz, não, Jesus ressuscitou assim como Lázaro ressuscitou, anátema. Lázaro ressuscitou para a mesma vida, Jesus ressuscitou glorificado, como cada um de nós ressuscitará. Queridos, Jesus morreu, mas o poder de Deus, o poder do Pai, o poder do Espírito Santo e o próprio poder dele, Jesus Cristo, como Filho eterno de Deus, o puseram para fora da cova. E ele vive, ele ascendeu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Porque esse Jesus, ele é maior que a própria lei de Deus. E é o que nós vemos no verso 38 e 39. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. A lei é bendita, sim, a lei é bendita, porque a lei mostra para nós o que é certo e errado. Mas nós, como pecadores, não temos condição de cumprir a lei em sua exatidão. E a palavra de Deus nos ensina que só nós transgredimos contra um só mandamento da lei, nós somos culpados de quebrar toda
a lei. De modo que se tudo dependesse dos mandamentos e de uma lista de regras, nós falharíamos. Adão e Eva falharam, mesmo sem ter o pecado morando neles. Imagine nós que somos pecadores. A grande verdade, meus queridos, é que Jesus Cristo é maior que essa lei. Jesus Cristo é a própria lei, Ele é o cumprimento de toda a lei, e no momento em que Ele vem, é a exatidão de tudo. Ele morre, Ele ressuscita. Todo aquele que crê nessa mensagem, todo aquele que se lança aos pés da cruz, que se lança aos pés deste Senhor, não será envergonhado. Tem vida, vida eterna, vida em abundância. É alcançado pela graça de Deus. Mas não pensem que o Evangelho, sendo manifestação da graça de Deus, que é uma mensagem branda. Porque o Evangelho, ele julga com mais dureza do que a lei. Porque o Evangelho não é mais uma chance, ele é a única chance. Versos 40 e 41. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Queridos, a própria imagem do Deus invisível, aquele que é Deus, que fez milagres grandiosos, que ressuscitou dos mortos pessoas, que curou enfermos, que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes, de modo que milhares de pessoas comessem. Ele fez tudo isso diante dos olhos de tantas pessoas, e mesmo assim aquelas pessoas não creram. Queridos, você acha que o julgamento contra uma quebra de mandamento é duro? Imagine o julgamento contra aquele que rejeitar tudo que Jesus fez. Paulo aqui está alertando aqueles da sinagoga de que se eles rejeitassem a Cristo, não tinha mais chance, não tinha mais outra mensagem, não tinha mais outro sacrifício. Porque Jesus foi o sacrifício definitivo. Ele é o sumo sacerdote perfeito, e Ele é o sacrifício perfeito. De modo que todos os esforços antigos da lei, eles passaram a ser inúteis. E somente temos vida por meio da fé em Cristo Jesus, recebendo o segundo obra da maravilhosa graça de Deus. Então, em segundo lugar, o Evangelho é uma mensagem sobre como Deus convoca a humanidade ao arrependimento e fé em Cristo, a partir da sua morte e ressurreição. E eu já estou caminhando para o final. Em terceiro lugar, é uma mensagem capaz de gerar múltiplos sentimentos no coração do homem, verso 42 ao 48, onde nós vemos que ele faz isso, o Evangelho, gerando curiosidade no verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Muito importante nós entendermos que o Evangelho é uma mensagem que cativa. As pessoas querem conhecer o Evangelho, querem ouvir falar mais do Evangelho quando nós apresentamos o Evangelho a elas, quando nós começamos a anunciar o Evangelho a elas. O Evangelho, estava conversando com o César antes do culto, não é uma mensagem que nós vamos conseguir apresentar com completude em 1 minuto, não é verdade? Ou em poucos minutos. Mas é uma mensagem que nós devemos construir a apresentação dela por meio de discipulado na vida daqueles a quem nós estamos pregando. E a ferramenta que Deus usa para que este Evangelho continue sendo apresentado é a curiosidade. Eu quero ouvir falar um pouquinho mais, eu quero conhecer um pouquinho mais. E nem sempre curiosidade significa que a pessoa vai crer. Às vezes a pessoa ouve um pouco de tempo, se interessa, e depois desiste. Às vezes não, às vezes ela vem, ouve e crê. Sentimento também de desejo pela pessoa de Deus gera o Evangelho, como temos no verso 43. Terminada a reunião na sinagoga,
muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, ou seja, seguiram a Cristo. E estes, falando com eles, Paulo e Barnabé, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Paulo e Barnabé, eles vão lá, eles apresentam o evangelho na sinagoga, as pessoas pedem para que eles voltem a pregar na semana seguinte eles pregam de novo, e alguns ouvindo, tanto judeus quanto pessoas convertidas ao judaísmo, prosélitos, eles vão e seguem aquilo que Paulo fala. Como Paulo e Barnabé não intuiriam ficar ali tanto tempo, mas tinham mais trabalho a fazer, eles orientam assim, ó, permaneçam na graça. Permaneçam na graça. Não precisa se desesperar mais. Não precisa mais confiar na sua própria força, nos seus próprios braços. Descanse, porque Jesus fez tudo. E essa mensagem gera desejo no coração do homem preparado para isso. É uma mensagem que também gera comoção coletiva. Olha o verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então aqui nós temos mais uma reunião. E temos quase toda a cidade se reunindo para ouvir a palavra. Opa, tem alguma coisa diferente sendo pregada. Tem um negócio interessante sendo falado lá. Meus irmãos, muitas vezes nós entramos em igrejas evangélicas sem conhecer o evangelho, não estou falando a nós que conhecemos, mas muitas vezes nós entramos numa igreja evangélica sem conhecer o evangelho, e saímos de lá sem conhecer o evangelho, porque lá não se prega o evangelho. Mas quando a gente entra numa igreja evangélica, e quando o Senhor prepara o nosso coração para a fé, a grande verdade é que nós somos comovidos por essa mensagem. Essa mensagem, ela faz a gente querer mais. Ela faz pessoas se ajuntarem para ver o que está acontecendo, para ver o que é. É uma mensagem que contradiz tudo que o mundo fala, que é contrária a todas as filosofias. E naturalmente, ela gera comoção. E comoção não quer dizer conversão. Conversão é sobrenatural, comoção é natural. Tanto é que este evangelho que gera comoção coletiva também gera ódio, principalmente por parte dos poderosos, como no verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Eles não queriam. Eles não queriam porque a supremacia deles, a autoridade deles era confrontada. Quando Paulo estava dizendo, Jesus já morreu pelo pecado de vocês. O preço já foi pago na cruz. Podem ficar tranquilos, podem descansar dos seus ritos, podem descansar das suas práticas, podem descansar de guardar datas, de guardar festas, calendários, de circuncidar. Descansa de tudo isso, porque aquele que é o cumprimento de tudo isso, encerrou tudo isso quando morreu e ressuscitou. Mas na falsa religião, no falso evangelho, há sempre manifestação de poder, há sempre um grande, há sempre um dominador, e esse dominador não gosta quando é pregado o evangelho. Prestem atenção nisso. De modo que o evangelho também gera ódio nos poderosos. Ódio nos poderosos e ousadia nos fiéis, versos 46 e 47. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Paulo pregou para os judeus. Paulo falou mais de um sábado na sinagoga para os judeus, mas os judeus poderosos não quiseram receber a mensagem. Alguns receberam e seguiram, mas outros, não. Jesus é Deus, Jesus tem poder divino? Não.
Não serve. Deus morrer? O servo sofredor, o servo sofredor de Isaías, vir fraquinho. O Messias não ter nenhum poder político. Não, a gente não aceita. Ele tem que ser poderoso igual nós. Ele tem que ser grandioso igual nós. Ele tem que se exaltar igual nós. E ouvindo essa rejeição, Paulo e Barnabé dão as costas e falam: tá bom, o tempo de vocês já deu. Tem muita gente aqui que precisa ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho, lembram? É uma mensagem universal. Uma mensagem que faz efeito e gera alegria naqueles que são mais improváveis, em quem menos se espera. Verso 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Às vezes a gente tem até o hábito, né, de se perguntar: mas por que tem tanto ex-drogado evangélico, tanto ex-isso evangélico, ex-aquilo? Queridos, é porque é o que tem que ter mesmo. Pessoas que abandonam o pecado. Pessoas que entendem que o Evangelho é a grande verdade a ser seguida. E que decidem, porque foram convencidas pelo Espírito Santo, a seguir este Senhor chamado Jesus. Pessoas improváveis, pessoas pequenas, pessoas de pouca sabedoria humana. Esses são aqueles que o Senhor tem procurado para manifestar a sua graça. E esses são aqueles que mais se alegram. Portanto, se você nunca foi nada na vida, portanto, se você era um desprezável no seu dia a dia, se você era tido por menos na sua família como ovelha negra, se alegre. Se alegre porque hoje você é ovelha. Você é ovelha, querido. Ovelha do bom pastor. Ovelha do Senhor Jesus Cristo. Você não é mais o que os outros dizem. Terceiro lugar, então, uma mensagem capaz de gerar múltiplos sentimentos no coração do homem. Quarto e último, uma mensagem que cumpre os propósitos, uma mensagem viva que cumpre os propósitos de um Deus vivo. Uma mensagem que se espalha poderosamente. É o que diz o verso 49. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Lá na Galácia, onde os judeus rejeitaram, os gentios, acostumados com a filosofia grega, eles ouviram e creram, e se espalhou, e aí tinha igreja se organizando, aí as pessoas pregavam mais o Evangelho. Essa é a grande manifestação do Evangelho, ela se espalha. O Evangelho se espalha porque é o poder de Deus para a salvação, e ele cumpre os propósitos de um Deus vivo. Gera incômodo ao descrente, sim, os levando a rejeitar a Deus, como a gente vê no verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Paulo e Barnabé não puderam mais pregar ali, eles foram mandados embora. Acabou a pregação deles ali, acabou tudo que eles tinham que fazer. Mas a igreja ficou lá. Os crentes ficaram lá. Foram levantados crentes, porque essa mensagem, ela sempre terá quem precisa ouvi-la até que Jesus volte, como nós vemos no verso 51. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Eles mudaram de cidade e foram pregar o Evangelho. E este Evangelho, mesmo que eles não pudessem mais pregar ali, continuou gerando frutos, porque se é o Evangelho sendo pregado, sempre há geração de frutos, mesmo em um ambiente infrutífero, e é o que nós vemos no verso 52. Os discípulos, porém, que discípulos? Os discípulos que foram feitos ali na sinagoga da Antioquia, e os discípulos que foram feitos na comunidade gentílica fora da sinagoga da Antioquia. Esses discípulos, porém, estavam cheios de alegria e, o mais importante, cheios do Espírito Santo. Por mais que Paulo e Barnabé foram perseguidos, por mais que a sociedade não aceitou, a sociedade judaica não aceitou o Evangelho, a mensagem da cruz,
o Evangelho frutificou no coração dos simples e continuou frutificando, e nós estamos aqui por causa disso. Para concluir a mensagem, respondendo à pergunta, afinal, o que é o Evangelho? Nós podemos dizer que o Evangelho é sim uma mensagem, mas é muito mais do que uma mensagem. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder que salva. Se você hoje considera que você vai morar no céu, é porque você recebeu o Evangelho no seu coração. É porque você recebeu a Cristo no seu coração. Se você acha que você vai ser salvo porque você faz mais coisas certas do que coisas erradas, desista, você vai para o inferno. Você vai para o céu porque Jesus morreu por você. Só, nada mais. O Evangelho é o poder de Deus e precisa ser recebido, vivido e anunciado até que o Senhor venha e nos busque e nos resgate para todo sempre. Amém. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos ao teu santo nome. Quanto nós temos negligenciado, Pai, este Evangelho, esta mensagem, esta obra da cruz. Às vezes nós achamos que somos suficientes. Às vezes nós achamos que nós é que vamos fazer, que nós sabemos muito. Nós não sabemos nada, Senhor. Perdoa pela nossa soberba, pela nossa arrogância, pelo nosso desejo de ser mais do que os outros. Perdoa, Deus. Mas perdoando-nos, foca-nos, meu Pai, em viver uma vida santa, uma vida que te agrada, uma vida de boas obras, sim, meu Pai, para a glória do Senhor, porque o Senhor é digno, meu Pai. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Senhor Deus, se nós temos negligenciado a grande obra de salvação que foi em nosso favor, nos perdoe, meu Pai, e nos aceite em Tua presença novamente, para que em Ti nós possamos continuar nos alegrando. Como o salmista, meu Pai, quando cometer aquele pecado de imoralidade terrível com Batseba, o grande rei, homem segundo o seu coração, cometeu aquele pecado terrível com Batseba, Senhor. Ele diz: contra Ti, somente contra Ti pequei. De modo, meu Pai, que o que ele pediu ao Senhor foi que o Senhor devolvesse a ele a alegria de sua salvação. Se porventura, Pai, temos pecado contra Ti e somos dos Teus, Pai, nos perdoa e devolve a alegria da nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo, devolve a alegria da Tua salvação em nós, para que o Senhor, meu Pai, se faça exaltado. No nome de Jesus. Amém.